Podemos? Podemos. Vamos lá. 1, 2, 3. Fala pessoal, Oi, gente. tudo bem com vocês? Eu sou o Ali, Eu sou a Júlia. bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre depois de 3 meses que estamos aqui na Austrália, a nossa opinião, toda a experiência que tivemos até agora, gastos, de forma geral, para dar uma noção para vocês que têm interesse de vir para cá, como é que a gente está levando a vida aqui. E resumir se pra gente tá valendo a pena ou não tá. Exatamente. E aí? O que você acha? Valeu a pena ou não? Vamos saber agora. Não dá, não. A gente fez uma colinha aqui. Não precisa ficar com esse microfone na minha boca. O negócio capta o áudio. A gente separou em tópicos os principais assuntos que a gente acha pertinente de comentar. E acho que é a maior curiosidade de todo mundo de saber, né? Então, o primeiro assunto do tópico é o inglês, porque a gente está em outro país que a língua materna do país é o inglês. A maioria dos meus amigos me perguntam como que é para se comunicar, como que eu consigo entender, como que funciona a comunicação mesmo em inglês. E eu falo por experiência própria que você consegue sim vir pra cá sem ter, né, um inglês, mas eu diria que é muita loucura. É muita loucura, porque você precisa entender pelo menos do mínimo para conseguir se virar aqui. Vir sem saber nada, zero de inglês, eu acho muita loucura. Então, pra mim, na minha opinião, o inglês acho que é o primordial. Se você pensa em vir pra cá, pra Austrália, e se você tem a oportunidade de ter um planejamento longo, estude inglês. Pelo menos o básico, assim, pra você conseguir se virar aqui. Não que você não consiga, não tô dizendo que é impossível, porque tem muita gente que tá aqui hoje que chegou com zero de inglês e tá no nível muito bom, mas é mais difícil. Isso com certeza é muito mais difícil. Exatamente, lembrando é o nosso ponto de vista, mas tem vários exemplos de uma galera que vem com zero de inglês, não sabe pedir um lanche, entendeu? Mas com o tempo vai aprendendo, só que aprende de um jeito mais difícil, na raça. Porque você vindo com zero de inglês, isso interfere em qualidade em trabalho que você vai buscar. Aí às vezes você sem o inglês vai conseguir os trabalhos que é mais simples, que pagam menos, sabe? Que tem pouco contato com outras pessoas que precisa ter o inglês mínimo para poder conversar, sabe? A gente aconselha isso. Pega uma base de inglês, estude um pouco antes de vir. Porém, se você não tem, não tenho zero de inglês, quero meter as caras, aí vai de você. O quanto você vai ser resiliente para poder saber lidar com essa dificuldade de início aqui. A segunda pauta é o aluguel. A gente mora em Sydney. Essa parte acho que é a parte mais cara, né? Que a gente tem de gasto aqui, é com aluguel, então não é barato. Dependendo da região, pode ficar tanto quanto mais caro, quanto um pouco mais barato do que a gente paga aqui. A média de gasto para um quarto, para casal, um quarto privativo com banheiro, a média tá entre 450 a 600, mais ou menos. Isso, lembrando, é semanalmente. Então, tem muitas pessoas que vêm para cá e pegam quartos. O casal geralmente pega o quarto privativo, né? Varia muito do que? Tem lugares que você vai conseguir o valor do quarto de 450 a 600 com as contas inclusas ou sem as contas inclusas. Essas contas inclusas seriam o que? Água, luz e internet. Tem essa observação a ser feita. Mas assim, quando chegamos aqui, a gente logo de início priorizamos a procurar um espaço nosso para não querer dividir com outras pessoas, porque querendo ou não, a gente tem já muito tempo junto que a gente mora, então a gente queria ter a nossa privacidade. Às vezes você vai dividir casa com outras pessoas que não batem o lifestyle, a questão de higienização também pesa muito. E a gente tem uma dica legal para você que vem para cá procurar. Tem um site que a gente vai deixar aqui na descrição, que é a Yuko.
Essa Yuko, ela é um hostel fancy. Eles têm várias unidades deles, aí, como posso falar, vários prédios que possuem vários apartamentos individual ou só quarto. Mas assim, você consegue fazendo uma aplicação para tentar ganhar aprovação, como quando fosse no Brasil, ganhar A aprovação. aplicação é você tentar alugar, você tentar aplicar para alugar. Então você manda seus documentos e aí eles fazem uma análise dos seus documentos Isso. e eles podem aprovar ou não aprovar. É uma comprovação financeira traduzida, se for assim, de preferência, que aí eles vão querer saber basicamente tua comprovação financeira, o que você tem de dinheiro para poder estar aplicando. O porquê eles são interessantes? Porque assim, se você for aplicar para qualquer outro lugar, tem aqui aplicativos bem conhecidos, Real Estate, Domain, que é aplicativos imobiliários, onde você acessa lá, você marca a inspection, você vai no local, numa casa que você for querer ver. Aí se você gostar, aí você tem a oportunidade de aplicar. Porém, você vai chegar aqui sem histórico de compra, histórico de aluguel, então é mais difícil. Então a Yuko não, eles já facilitam aplicações para os estudantes. Então foi o caminho que a gente optou e deu certo. A gente aplicou numa quarta-feira, na quinta-feira já vieram com retorno e a gente mora num estúdio só nosso. Foi a melhor escolha que a gente fez. Agora, se você vem solteiro, não tem problema de dividir casa com outras pessoas, pode ser uma boa. Você vê bem mais barato. casar com outros brasileiros. Acabou que ficou na mesma, teoricamente, em termos de valores, só que a gente tá num lugar só a gente privado, então a gente não tem que dividir casa com ninguém. E principalmente, a gente vai ter um histórico dentro do país, que vai nos facilitar outras aplicações futuras. Você vindo para cá e ficando num quarto de outra pessoa, por exemplo, você não vai estar fortalecendo o seu perfil, você não vai ter um histórico de aluguel aqui, entendeu? Então tem um lado positivo e negativo. Porém, vai do que cada um tem de budget, né? Vem com o dinheiro disponível para gastar. Então, isso tudo é algo que pode ser levado em consideração para pôr na balança. Se você vem em casal, guardou uma grana boa para poder vir, a gente orienta, aconselha, melhor dizendo, ir por esse site de primeira opção. Próximo tópico, trabalho. Vamos lá. Esse é um tema que é o que todo mundo sempre bate em cima, né? A gente vai passar duas visões. São duas perspectivas. Totalmente diferentes, porque a gente está vivendo isso, então é muito mais fácil de falar. Na minha visão, para homem, é muito mais fácil arranjar trabalho, porque aqui tem muito trabalho braçal, então mesmo que não tenha experiência, não tenha inglês, você consegue arrumar um trabalho. O Wallace está trabalhando, acho que da segunda semana? Desde a segunda semana que chegamos aqui, eu não parei, sempre trabalhando. Ele tá sempre trabalhando. E pra mulher, eu já acho que seja um pouco mais complicado. Aqui a área que a maioria, quando chega, entra é na área de cleaner, que é de limpeza, né? Limpando casa e etc. Ou tem a área de hospitality, que aí você trabalha ou em restaurante, cafés, essas coisas assim. Só que nessa área de hospitality, você precisa lidar com o público, então você precisa ter inglês. E aí já entra um pouco a dificuldade. Se você não tem um inglês bom para se comunicar, tem muitas vagas que aparecem exigindo inglês fluente, então já dificulta. E aí tem muitos locais que também pedem experiência. E aí, dependendo de onde você trabalhou no Brasil, você não tem experiência. Então, pra mim, tá sendo, mas eu já consigo trabalhar, já consigo encontrar alguns trabalhos. Mas foi muito mais difícil do que ele de conseguir um trabalho. Graças a Deus, ele tá conseguindo trabalhar. E aí a gente consegue se manter por aqui. Porque se fosse depender dos trabalhos que eu arrumei, a gente não conseguiria. E assim, tem
duas situações que é bom pontuar. No meu caso, eu vim focado em trabalhar, eu já tinha uma base do inglês, o inglês então para mim é algo que vai vir a minha proficiência com o tempo. Porém, se você quer evoluir em inglês, você vai trabalhar para a parte do hospitality, que nem a Julia comentou, que você vai ter um contato direto com as pessoas, só que é uma área que paga menos. Eu, no meu caso, eu trabalho na parte de obra, peão. O inglês já não é tão exigido assim, mas tem muitos lugares que pedem o inglês para você entender as orientações, tudo, porém o cara consegue desenrolar. Só que é uma parte que paga melhor do que um trabalho não braçal, sabe? Assim, de primeira opção. Vai de cada um, que nem eu falei, tem que ser resiliente. Eu vim do Brasil, onde eu trabalhava no escritório, sentado na frente do computador. Mas eu já cheguei aqui sabendo que não seria fácil, que eu teria que entrar num ritmo totalmente diferente que eu estava. Eu tive que aqui me reinventar, melhor dizendo. Então, trabalho na parte de obra. E assim, cara, o pessoal pergunta, e aí, gosta ou não? Eu gosto, eu tô gostando. Porque assim, como eu já vim na mentalidade de, tipo assim, vou apanhar, entre aspas, né, de início, quero levantar uma grana para também dar mais tranquilidade. E assim, para mim, especificamente, eu não tenho do que reclamar. Graças a Deus, não fiquei parado esse período todo. E assim, o lado negativo, assim, para quem vem, não tem uma indicação, você não tem uma rotina de trabalho. O que acontece? Você tem que sempre estar correndo atrás até você adquirir uma experiência, contatos, para você, enfim, conseguir um trabalho fixo, rotineiro, que é o que te dá mais tranquilidade, você consegue se programar com relação a gastos, sabe? Separar dinheiro, opa, ó, isso aqui é para meu gasto necessário, isso aqui é um gasto para o meu lazer, isso aqui é um dinheiro que eu vou separar para o Brasil. Aí entrando também em salários. Aqui na parte da obra, que nem eu falei, ou você escolhe aprender o inglês, focar no inglês, ou você escolhe ganhar dinheiro, sabe? Pelo seguinte, onde você tem bastante contato com o inglês, por não ser trampo braçal na maior parte das vezes, eu não estou falando como verdade única ou experiência própria. Que às vezes vai falar, não, mas fulano de tal ganha não sei o quê. Não, aí é a realidade de cada um. Tô falando a nossa realidade aqui, de acordo com o que a gente tá tendo contato. Assim, se você quer aprender o inglês com menos trabalho braçal, você vai conseguir isso, porém, o valor eles vão estar pagando em cima, próximo do salário mínimo aqui, que é $24 que eles pagam, certo? Então, assim, a Júlia ela pode explicar mais nessa parte do hospitality, barista, os valores. Eu, falando na parte de obra, que é na qual desde sempre eu estou envolvido aqui, tem um rate mínimo aqui de 30. Abaixo disso, tem um cara ou outro que oferece, mas aí vai de cada um, não é recomendável. Mas a média, para quem não tem experiência e não tem noção de nada, geralmente entre 30 a 35 paga na obra. Por hora. Por hora. Bem lembrado. E assim, pode ganhar acima disso, de acordo com o trabalho que você pegue, não é uma via de regra, entendeu? Então, estou passando aqui uma média para você entender. A média é essa, entre 30 a 35, mas lembrando que você pode ganhar mais. Tendo mais experiência, consequentemente, você vai conseguindo ganhar um salário melhor. E hospitality é a mesma coisa. Vai do mínimo 24 ao céu é o limite, dependendo da sua experiência, o tempo de experiência, a função que você vai exercer, o local que você vai trabalhar, isso depende muito. Então, não tem como a gente colocar um valor exato aqui, porque isso vai de experiência para experiência. Tem gente que chega aqui recebendo R$24,99, tem gente que ganha 40, 50, e aí vai depender de cada local, não é uma via de regra. Cada local tem o seu valor e a única coisa que não pode é pagar abaixo do mínimo. Só isso. O resto, se você acabou de chegar e eles entenderem que você vai ganhar 24, é o salário que eles podem pagar e vai de você aceitar ou não. O próximo assunto é mercado. Bom, a gente faz mercado aqui a cada 15 dias. Então, a gente vai
2 vezes por mês fazer mercado. Assim, a nossa média de gastos no mercado tá entre 350 mais ou menos, né? Média 300, dá a cada 15 a cada 15 dias, dias, isso. sem nos privar de comer o que a Sem gente passar gosta. vontade nenhuma. Exatamente. E, gente, mercado é uma coisa que é surreal, assim, que a gente vê. A gente tem acesso a marcas que no Brasil são absurdas de caras. E aqui é coisa, tipo, banal, sabe? A gente tem acesso a sorvete. Como que é o nome do sorvete? Ben Jerry's. Ben Jerry ou Häagen-Dazs, Häagen-Dazs que também. são marcas caras no No Brasil, Brasil, né? um potinho é mais de R$ 30. Não que a gente não possa comprar, não é uma coisa que, ai, nossa, a gente não pode comprar um sorvete. Mas não é uma coisa que a gente vai no mercado e sempre tá comprando por uma compra de um mês, por exemplo. A gente não tinha costume de fazer isso. Mas não por falta de não poder, mas é uma coisa que a gente vê que é desnecessário, né? E num valor alto que pra gente não compensaria. Então aqui a gente tem acesso a muitas coisas que no Brasil é surreal, assim, de preço. Valores que no Brasil a gente considera supérfluo, né? A questão de, pô, você vai pagar 40, 50 reais num potinho de sorvete, e aqui você paga menos de 10 dólares, 8, 9 dólares, assim, da mesma marca, sabe? Lembrando que não adianta a gente passar esses valores e você converter, se converter chegar no valor do Brasil. Não, é totalmente diferente. Aqui a gente tá gastando em dólar e a gente ganha em dólar, entendeu? Então não tem como você ficar fazendo a conversão. A gente costuma comparar moeda por moeda. Então, 10 dólares aqui, 10 reais no Brasil. Então, com 10 reais você não consegue comprar um pote de sorvete das marcas do Häagen-Dazs. que a gente citou. Mas a nossa média de gasto, lembrando que é um valor para casal, então a gente tem essa média um pouco, eu considero um pouco alta, mas a gente compra bastante coisa que a gente gosta de comer, a gente compra bastante carne, compra frango, porque acaba fazendo marmita, acaba fazendo lanche, essas coisas, então a gente compra bastante. A gente economiza muito nessa parte porque para trabalho, que nem a Julia falou, a gente já faz as marmitinhas, a gente evita de gastar fora com relação a esse tipo de comida de falar, como posso falar de gastando com iFood. o iFood não, né? Aqui é DoorDash e Uber Eats, mas só para entender. Gastos que desnecessário do dia a dia, a gente prefere fazer aqui a comida e tira um final de semana ou outro, aí a gente sai para comer fora, sabe, para conhecer outros lugares. E aí, antes que eu me esqueça, a gente tá para fazer um vídeo no mercado para mostrar para vocês como que é a nossa compra, o que a gente compra, quanto que a gente gasta realmente. A gente colocar uma média aqui, mas às vezes dá mais, às vezes dá menos, vai depender da semana. Mas a gente vai fazer um vídeo somente de mercado para vocês entenderem do que a gente tá falando. E assim, aproveitando também esse gancho, podem deixar sugestões aí, curiosidades de que vocês tiverem. A gente sempre está lendo os comentários. Aqui a gente fica numa correria absurda do dia a dia. Então hoje é feriado aqui na Austrália e a gente está parando esse tempo agora para gravar final de tarde para poder estar subindo esse vídeo para vocês estarem acompanhando essa nossa experiência aqui na Austrália. O próximo tópico é transporte. Transporte. Já andei muito aqui. O que eu andei de ônibus e metrô aqui, eu acho que eu não andei na vida inteira no Brasil. Porém, é importante você escolher um local próximo das estações, caso você venha aqui para a Austrália, que isso vai te ajudar muito, porque a gente mora na região de Rockdale e assim, é bem próximo da estação, a gente anda 10 minutinhos e para quem mora em Sydney é muito fácil o acesso, tem bastante ferrovias, então você consegue chegar muito rápido nos lugares, sabe? Muito rápido em termos, né? Porque dependendo de para onde a gente vai é meia hora, 40 minutos. Então, só que o transporte público aqui ele funciona e ele funciona muito bem. Então tem ônibus, a gente consegue pegar ônibus, a gente consegue pegar trem, tem os light rails lá na City também que a gente consegue se locomover. Então o transporte público ele funciona muito bem aqui. E bem pontual. Sim, então toda vez que a gente vai para um local, a gente já procura no Maps, já dá uma olhada antes no Google Maps. Ele já mostra os horários e o ônibus e trem sempre no horário. É muito difícil assim
atrasar, acontece de atrasar, mas são coisas de minutos, né? Atrasa, sei lá, o máximo que eu já peguei de atraso foi 5 minutos de um ônibus. E então funciona muito bem. E aí a questão dos valores é cobrado por quilometragem. Então vai depender da distância que você anda, é cobrado o valor do trem ou do ônibus, por quilometragem. Só que eles têm um sistema aqui que se você gasta $50 total na semana, não é cobrado a mais por isso. Então, se você andou, vamos supor aqui um exemplo que a gente vive, né? A gente gasta de segunda a sexta, o nosso gasto bate $50. E aí acaba que sábado e domingo a gente não paga transporte. É muito difícil Não aqui você... não bater, porque é distante as coisas. Dependendo de onde você mora, dependendo para onde você vai, dependendo do local que você trabalha, é distante. Então, como é cobrado por quilometragem, eu não sei dizer quanto é por quilômetro, nunca cheguei a pesquisar, nunca vi, né? Quanto que é cobrado por quilometragem, não sei como que é feito o cálculo deles, mas sempre bate. Porém, é assim, conta que você vai ter uma despesa de $50 durante a semana. Passou disso, você vai usar à vontade, não é cobrado nenhuma taxa. E tem um cartão deles chamado Opal Card, que com esse cartão você utiliza ele para os metrôs, trem, ônibus, os light rails. É o mesmo cartão para tudo. Ou, se você preferir, no cartão de débito normal que vocês abrem a conta do banco também, dá para utilizar com aproximação do celular. Então, gasto de transporte $50 por semana. O próximo tópico aqui é a escola. E esse tópico eu que vou falar porque só eu estudo. Eu tinha visto umas perguntas num dos vídeos que a gente gravou para contar como que era a escola, como que funcionava. Em questão de valores eu não vou saber falar porque a escola a gente já veio com a escola paga do Brasil, então não sei quanto que custou em dólar, não consigo mostrar esse valor. Mas em termos de ensino, o ensino ele é igual a qualquer outra escola de idiomas. Eu fiz escola de idiomas no Brasil, como eu já tinha dito no vídeo do meu primeiro dia de aula. Eu fiz por 6 anos, então o ensino ele é o mesmo, a base de ensino ela é a mesma. A única diferença é que o inglês ele é 100% dentro da escola. Então, para tudo a gente tem que utilizar o inglês, porque são outras nacionalidades também, não é só brasileiro como no Brasil. Os professores também são outras nacionalidades, então para se comunicar com os professores tem que ser em inglês. E toda a explicação, tudo que eles passam é em inglês. Então acredito que te força um pouquinho mais a falar, né? Porque eu digo por experiência própria que no Brasil, na escola de inglês, eu não falava inglês. Eles ensinavam, obviamente, eu tenho uma base muito boa de inglês, mas eu não falava inglês, não me comunicava em inglês com ninguém. Os meus colegas de classe era tudo em português. E aqui não, aqui te força a você falar o inglês, porque se você quiser se comunicar com outras pessoas, geralmente tem brasileiros na sala, obviamente, mas os professores na sala pegam bastante no pé, então você tem que falar inglês. Se eles veem que você está falando outro idioma, já chama sua atenção. Então acho que essa parte assim te força um pouco mais. Mas a questão do ensino é igual. Eu acredito que seja até, como que eu posso dizer? Não sei, eu acho que é a mesma coisa, assim, que eles pegam a base para ensino da língua e é válido para todo mundo. Acho que a única diferença é que quando eu aprendi o inglês no Brasil, a pronúncia era do inglês americano. E aqui, como a Austrália foi colonizada pela Inglaterra, o inglês ele é britânico. Então tem algumas palavras, algumas pronúncias que é diferente, que eu particularmente acho horrível, mas acho que essa é a única diferença. De resto é tudo igual. A base de ensino ela é toda igual. Mas
você vai aprender mesmo é na rua, no dia a dia. Esse é o básico, esse é um fato. Eu tenho um ponto a falar sobre isso, porque na escola você aprende a gramática, você aprende o jeito certo de falar. Você aprende o jeito certo de construir uma frase. Você aprende a utilizar os auxiliares, você aprende a utilizar o sujeito, você aprende a utilizar da maneira correta. Então, às vezes, claro que eu acho que a rua, o seu trabalho, a convivência com outra pessoa vai te ensinar. Mas a escola você consegue ter uma base da maneira certa. E aí eu acho que é um conjunto, porque se você não sabe nada, você vai aprender na rua, só que você não vai aprender da maneira correta. E aí eu acho que isso pode dificultar um pouquinho mais. Mas não que seja o primordial ter a escola. Pra mim, na minha opinião, é importante porque você consegue aprender da maneira correta, você consegue aprender a construir as frases da maneira correta, o tempo verbal da maneira correta, então eu acho que é super importante. Mas sim, eu acho que a prática que você vai conseguir desenvolver vai ser na rua, vai ser no trabalho, vai ser conversando com outras pessoas em inglês. Então, eu acho meio a meio. Eu acho que a escola e a rua é 50-50. Próximo tópico. É carteira de motorista. Carteira de motorista é o seguinte, para quem é recém-chegado na Austrália, tem direito a 6 meses de dirigir por aqui com a carteira de trabalho do Brasil. Porém, Carteira de motorista. Carteira de motorista do Brasil. Porém, você tem que utilizar ela aqui traduzida. Tem pessoas aqui na Austrália que faz a tradução dessa carteira. Aí você anda com a folha impressa. Caso seja parado pela polícia, você apresenta e não tem nenhum problema. Mas assim, é limitado a 6 meses. Passou os 6 meses, aí você tem que tirar a carteira de habilitação daqui da Austrália. Que aí nesse caso é mais facilitado para quem já tem a carteira do Brasil. Você faz uma prova teórica no site do governo da Austrália e depois você faz a prova prática para tirar a carteira em definitivo. Assim, não vou lembrar dos valores agora, mas somando a somatória, se não me engano, vai dar uns $90 você pagando a prova teórica com a prática. Eu não vou ter certeza agora, mas é na faixa disso. Aí você vê, $90 para quem está trabalhando aqui já ganhando, não é um valor alto. Você faz, se não passar, você tenta de novo até conseguir. E assim, pra gente, eu especificamente, que nem já tem vídeos que eu gravei, o choque maior mesmo é para quem está acostumado a dirigir no Brasil, vem para cá é a mão inglesa, que é no lado direito. Então é totalmente diferente. Até para atravessar a rua é diferente para a gente acostumar de início. E detalhe, gente, você vai fazer a prova. Quando você vai fazer a prova prática, você vai com o seu carro, ou com o seu carro alugado, ou com carro. Você consegue comprar um carro aqui sem habilitação, é normal. Acho que no Brasil também você consegue, né? Você consegue comprar carro sem habilitação. E para fazer a prova você vai com o seu carro. A única coisa que acontece é que se você não passar, eles não deixam você voltar com o seu carro. Então você precisa ter alguém lá para pelo menos tirar o carro do local da prova para depois você pegar. Mas você vai com o seu carro, ou seja, você chegou lá com o carro, você fez a prova e você não passou, você não pode sair com o carro de lá. É meio sem noção, assim, pra mim não faz muito sentido. Porém, mas é as regras daqui. É as regras daqui. Você pode ir com o seu carro, fazer a prova, seja ele alugado, comprado, etc. Mas se você não passar, você não consegue sair de lá com o seu carro. Tem que ter alguém pra tirar ele pra você. Mas, fora isso, é bem fácil, né? Você faz a prova online, a prova teórica online, depois você marca a prova prática e vai até um local deles lá e faz a prova. Aí você passa ou não passa. O último tópico é discriminação. Isso porque teve pessoas que perguntaram pra gente se sofremos algum tipo de discriminação por ser imigrante, tudo. E a resposta é não. Porque aqui, a Austrália é um país composto na maioria por imigrantes e quem é cidadão mesmo, residente, nasceu aqui, uma boa parte sempre tem um parente ligado de fora, ou seja, por ser um país cheio de imigrantes, então a discriminação não existe aqui. E se existe, gente, eu acho que deve ser bem minoria. Bem minoria, porque a gente nunca viu. Eu particularmente acho que já tive contato com pouquíssimos australianos, acho que só no trabalho mesmo, pouquíssimos, porque
no local que a gente vive, onde eu estudo, a maioria é todos imigrantes. E assim, Todos. e discriminação a gente está falando de forma geral, até de orientação sexual, qualquer tipo de discriminação. Aqui é um país muito inclusivo, sabe? Você anda do jeito que você quer, não tem ninguém te enchendo o saco, não, você consegue andar tranquilamente pela rua também, com relação à questão de segurança, também é muito sossegado. Sobre isso não tenho do que... Ninguém te julga. Ninguém te julga por Vão pro nada. mercado descalça, tem gente que anda de pijama na rua e ninguém tá nem aí. E assim, até você, para se comunicar, tem muitas pessoas que até te compreendem. Verdade. Se você não consegue... Vai contar essa parte. Eu falei uma verdade muito feia. É verdade. Aí, o inglês, eles são bem compreensivos quando você tem alguma dificuldade para falar, eles se esforçam para te entender, porque eles sabem que a maior parte da galera tá aqui, tá aprendendo o inglês, sabe? Tem muito, por ser um país cheio de imigrantes, então eles são bem receptivos com relação a isso. Então foi isso, pessoal. Esses foram os tópicos que a gente escolheu, que a gente achou de suma importância de comentar, né? E visto que pode ser a curiosidade de muita gente que pretende vir para a Austrália. E a gente vai deixar aqui a média de gastos para um casal morar em Sydney, na Austrália, em 2024. Então a gente vai falar os gastos que são importantes, né? Que a gente considera os gastos importantes. Então a gente vai falar o gasto de aluguel, mercado e transporte. Sem contar com lazer, porque aí vai depender de cada pessoa, vai depender do lifestyle de cada pessoa. Lembrando que os pagamentos aqui, eles são por semana. Tem local que recebe aluguel por semana ou a cada 15 dias. Então a gente vai deixar aqui a média de gastos para 15 dias para um casal. Nossa, tá parecendo tu. De novo. Então a gente vai deixar a média de gastos para um casal viver em Sydney, na Austrália, em 2024. Lembrando que os valores vai ser para 15 dias, tá? Que aqui a gente recebe ou por 15 dias ou por semana. E aí a gente vai falar sobre os valores que a gente acha... os valores que a gente tem fixo, né? Que a gente tem que gastar mensalmente, que é o aluguel, mercado e transporte. A nossa média de gasto total dá um valor de $1.400 a cada 15 dias. Lembrando que isso é um valor para casal, então se você vem solteiro, você pode gastar muito menos a cada 15 dias, ou você pode gastar mais, vai depender do seu lifestyle também. Então, a nossa média de gastos para 15 dias é mais ou menos 1.400. Isso não colocando lazer, nossos gastos que a gente compra roupa ou qualquer coisa que a gente queira, porque aqui também as coisas são de muito fácil acesso. Então acaba que você fica meio... Se você não tem controle financeiro, você acaba gastando mesmo. Então a gente só tá colocando os gastos que são fixos, porque esses gastos de lazer, eles podem variar se você não ter, ou se você ter demais também, ele pode ser muito alto. E assim, para quem quer ver, muitas pessoas perguntam, pô, quanto eu acho que devo levar e tal. Cara, o que a gente indica é o quê? Traz o máximo de dinheiro que você puder, porque assim, vai depender muito do que cada um gosta de viver, do que cada um onde pretende morar, mas a gente veio com a quantia guardada do Brasil, mas com o objetivo de não mexer o mínimo possível do que a gente tem guardado de dinheiro, porque é o seguinte, o intuito é você vir para cá e já começar a ganhar em dólar. Então a gente veio com esse objetivo a gente gastou em real só acho que na primeira semana e meia. Vamos chutar aí as 2 primeiras semanas que a gente gastou em real, porque na partir da segunda semana eu já comecei a trabalhar,
Aí comecei a levantar o dinheiro em dólar, então começou a entrar em dólar, veio o gasto em dólar e a gente conseguiu guardar o dinheiro do Brasil. Mas assim, não temos como chegar e especificar, não, ó, traz, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais. Não, isso aí vai de cada um. Tem gente que chega com quase nada aqui, o que não é aconselhável, e consegue se virar, mas é viver entre... no desespero. Então, a gente veio preparado para 3 meses. A gente veio com uma grana já meio que... Porque a gente fez... Não sei se igual vocês que estão assistindo, mas a gente procurou muito vídeo no YouTube. E vídeos que falavam sobre isso, sobre valores, sobre gastos, sobre aluguel, porque a gente já queria vir preparados e ter uma noção. Então a gente já veio preparado mais ou menos para 3 meses, mas a ideia era o quanto antes a gente pudesse ganhar em dólar para não gastar em real, a gente conseguisse fazer, pra gente era melhor. Então foi como ele falou, a partir da segunda semana a gente já começou a gastar em dólar e aí as coisas começaram a andar e a gente não precisou mexer nesse valor do dinheiro do Brasil. Mas então, qualquer emergência, a gente já tinha ali, a gente já estava segurado. Mas tem muita gente que vem com o limite do limite e aí já chega aqui desesperado para conseguir um emprego e aí vai depender de todas aquelas coisas que a gente já comentou. Então a gente aconselha a vir, quanto mais você tiver, melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo de hoje. Foi meio longo, atípico do que a gente costuma fazer, mas a gente quis deixar bem detalhado. Foi mais um bate-papo pra galera entender, mais ou menos. Quem tinha essas dúvidas pertinentes a esses assuntos que a gente comentou, já consegue ter um pouco mais de noção. E se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram saber que a gente não comentou, deixe o seu comentário aqui embaixo que a gente vai estar lendo. E nos próximos vídeos estaremos respondendo para vocês. Então não esqueçam também, curta, comente, compartilha, passe para os teus amigos que tiverem interesse da Austrália, que para a gente é super importante ter esse engajamento, ainda mais nesse nosso início de canal. E assim, para você que ficou até o final, escreve aí no comentário. Eu fui até o final para saber que você viu e assistiu até aqui, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Tchau. Tchau, gente.